muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma conversa franca sobre as altas habilidades superdotação. E a nossa conversa de hoje vai tratar de um tema bem do nosso cotidiano. Por que, afinal de contas, nos preocupamos tanto com as pessoas que apresentam o comportamento de altas habilidades superdotação? Essa é a temática de hoje, que bate na porta das nossas casas todos os dias. Para começar, eu quero citar uma frase de Joseph Renzulli, que tem muito a ver com o que nós vamos conversar hoje. Ela faz a introdução do que nós conversaremos hoje. O campo da superdotação, de acordo com Renzulli, está baseado na realidade de que alguns educandos demonstram um desempenho excepcional ou um potencial para esse desempenho superior em domínios acadêmicos, criativos, artísticos ou de liderança, quando comparados aos seus pares em idade. Isso implica em compreender que as altas habilidades de superdotação não se manifestam em todas as áreas da vida de uma pessoa, e nós já falamos disso várias vezes. E aí entra também o mito da genialidade. Para ser superdotado, tem que ser bom em tudo. Se é ruim em matemática, não é superdotado. Essa afirmação está equivocada, completamente equivocada. Alto habilidoso, ele tem sim um potencial ou um desempenho excepcional em pelo menos uma área do conhecimento. Tudo bem, entendemos isso. Mas então, por que tantos falsos diagnósticos têm sido dados para as pessoas com altas habilidades de superdotação? Por que tanta confusão? Bom, quando as pessoas com altas habilidades se aborrecem, a sala de aula está chata, eles já sabem aquilo, eles não aguentam mais repetir aquele exercício, ou eles estão lá desejosos de mais oportunidade, de mais recursos, de mais informação, de mais conhecimento, eles vão demonstrar um comportamento inadequado para aquilo que se espera em sala de aula. Por quê? Porque eles são hiperfuncionais e não hiperativos. Essa hiperatividade, nós poderíamos dizer que ela até acontece no âmbito cognitivo, que é diferente da hiperatividade, e nós temos um vídeo falando sobre isso, explicando bem a diferença delas. Agora, ser hiperfuncional significa o quê? Que ele está sempre pronto a desenvolver muitas coisas, e sempre que é algo que de fato venha a lhe desafiar, que não seja uma coisa corriqueira que ele já dominou. E essa necessidade os deixa inquietos em sala de aula. Eu quero compartilhar com vocês agora um dado apresentado pelo Dr. Javier Berche Cruz, que é um médico espanhol, e ele traz uma informação horrível e talvez seja a mesma realidade do Brasil. Qual é a diferença? Nós não temos essas informações no Brasil, mas nós temos sim muita confirmação de diagnóstico equivocado sendo feito, como uma criança com TDAH, quando na verdade ela é simplesmente uma pessoa com altas habilidades de superdotação. Então, como é que é na Espanha? O Dr. Javier, ele traz a informação de que na Espanha 35%, sim, vocês estão ouvindo certo, 35% dos educandos e educandas estão sendo diagnosticados com TDAH, e a informação médica que ele traz é de que esse número não passaria de 3%. Gente, olha que caótico, olha as implicações disso na vida de uma criança. Normalmente as crianças e adolescentes com TDAH são medicados para conseguir focar, conseguir concentrar, mas foco e concentração não são problemas das pessoas com altas habilidades de superdotação. Na verdade, muitas vezes eles têm um hiperfoco, eles têm um poder de concentração muito maior do que os demais. E aí o perigo da medicação é anular esses educandos, essas educandas. Um outro diagnóstico equivocado, e esse eu dou para vocês, aconteceu essa semana. Existe uma criança, um menino de 3 aninhos que eu tenho acompanhado, que não é aqui do Rio Grande do Sul, que é de São Paulo, eu tenho acompanhado a família e ele. E o que aconteceu nessa semana? Bom, ele passou pela análise de um neuropediatra. Oh, que coisa boa quando nós conseguimos um neuropediatra para os nossos filhos, hein?
Que maravilha! Pois é. E esse neuropediatra fez a avaliação com esse menino e identificou que a idade mental dele está entre os 6 anos e 9 anos e 7 meses. Vejam bem, essa criança tem 3 aninhos, lê desde os 2, ele é realmente assim fantástico, ele é um menino assim com muito potencial e a família tem investido muito no desenvolvimento de todos os potenciais dele. Mas, ao finalizar o parecer médico, lá vem o doutor e coloca CID-10 F81. Mas o que é isso, Michele? Esse é um CID, faz parte do Cadastro Internacional de Doenças, que fala especificamente dos transtornos específicos do desenvolvimento das habilidades escolares. E aí vocês me perguntam, esse mesmo médico atestou que a criança tem altas habilidades de superdotação e coloca um CID assim. E ao conversar com a família e pedir que explicasse por que da presença daquele CID, se o médico havia constatado alguma coisa de fato, a justificativa médica era que não havia um CID para altas habilidades, mas que ele está sendo discutido e que provavelmente no ano que vem vai existir então um CID para isso. Gente, CID, eu repito, Cadastro Internacional de Doenças. Altas habilidades de superdotação não é uma doença, portanto, duvido muito que algum dia exista um CID para isso. Depois de reiteradas explicações, o médico retirou o CID. Então, não havia nenhuma constatação de nenhum tipo de transtorno. Isso era o quê? Um diagnóstico equivocado que ia acompanhar a vida dessa criança em toda a sua caminhada. Vocês estão vendo o perigo? Uma outra questão que nos faz pensar de por que nos preocupamos com as crianças, com os adolescentes, com altas habilidades de superdotação, está naquele mito de que as pessoas com altas habilidades não precisam de acompanhamento, nem apoio pedagógico, psicológico e muito menos atividades extras, atendimento especializado, porque elas dão conta sozinhas. Isso é um mito. Elas podem sim dar conta de fazer muita pesquisa, de fazer muitos estudos, de ir atrás de conhecimento, mas uma coisa não altera a outra. E esse é um mito muito perigoso, porque as crianças e adolescentes com altas habilidades de superdotação precisam sim de muito apoio, em especial pelas questões da sobreexcitabilidade, aquela reação exacerbada com relação a alguma situação, e ela acontece por quê? Porque nós diríamos que essas pessoas eles têm uma super sensibilidade, eles sentem mais profundo, eles sentem mais forte, a vida pode doer, as situações do cotidiano podem doer no seu interior. Então, como que uma pessoa nessas condições não precisa de apoio? Como que uma criança que tem um funcionamento cerebral extremamente acelerado não precisa de apoio para dar conta de organizar a sua própria vida? Isso é mais um mito bem maligno e um desserviço à área das altas habilidades de superdotação. Além desse, tem um outro mito também de que toda pessoa com altas habilidades de superdotação ou toda pessoa AHSD vai ter sucesso na vida. Eu vou dizer para vocês que o número de pessoas nessa condição que realmente conseguem o sucesso, conseguem êxito, infelizmente é mínimo. Primeiro, porque sequer são identificados. Vivem a vida escondidos dentro da escola quando conseguem permanecer nesse ambiente. Outros não dão conta de concluir uma faculdade, seja por falta de condições ou ainda quando tem condições, quando consegue passar no Enem, quando consegue uma bolsa, entra na universidade, todas as questões emocionais elas entram junto, existe, como eu falo, a metáfora da mochila, tudo aquilo que foi pesado na vida, tudo aquilo que foi difícil, complicado, eles colocam numa mochila e vão acumulando, vão acumulando, vão acumulando, como rochas, como pedras pesadíssimas, e aquela mochila ela fica quase insuportável de carregar. E eles levam isso a vida inteira porque não tiveram apoio, porque não tiveram acompanhamento necessário. Então, consegue uma pessoa nessas condições ter sucesso? Muito dificilmente. Quero também compartilhar com vocês nesse vídeo de hoje alguns apontamentos de uma palestra que eu participei nesse ano com a Linda Silverman, que fez parte do segundo ciclo de conferências internacionais Sinergias Positivas sobre Altas Capacidades de Superdotação, organizado pela Associación ENOR para el Estudio de Altas Capacidades de Superdotación na Espanha.
Então o livro da Silverman, ela levanta algumas questões que são necessariamente importantes de fazermos a reflexão e propormos questões para mudar essa realidade. Lembrando que as pessoas com altas habilidades, elas não se encaixam facilmente na turma, no grupo social, nem na família muitas vezes, com exceção daquelas que têm boas habilidades sociais. Elas são demasiado complexas e profundas, são demasiado morais, demasiado preocupadas com questões de justiça social, do meio ambiente, de direitos, são demasiado sensíveis. Lembra que eu falei da sobrecitabilidade? E elas são, em resumo, demasiado para a sociedade. Altamente vulneráveis à rejeição, altamente vulneráveis a críticas, sentem uma tremenda dor em relação ao fracasso, não conseguem lidar com isso, porque existe uma autocrítica muito grande, existe uma cobrança e um perfeccionismo muito grande, e para isso elas precisam de ajuda, de acompanhamento psicológico, neuropsicopedagógico, de terapia, de estímulos e algumas vezes, mas poucas vezes, até mesmo de medicação. As pessoas com altas habilidades, elas estão em constante perigo de que as suas diferenças lhes tornem a vida muito difícil. E essas informações que eu estou trazendo para vocês é o quadro em geral. Normalmente, essas pessoas têm uma baixa autoestima, sofrem bullying e vários outros tipos de discriminação, inclusive na família, inclusive entre os irmãos, quando é o caso, e nem falar da escola. Linda Silverman, durante essa palestra, falou que as crianças sem altas habilidades de superdotação normalmente têm uma autoestima um pouco similar. Já as com altas habilidades, como nós vimos, normalmente têm baixa autoestima. E uma questão interessante que a Linda Silverman aponta: quanto maior é o QI, normalmente menor é a estima de si mesmo. Além desse fato, Linda Silverman também aponta que quando as escolas se centram nas debilidades, e é o mais comum de acontecer, nós sabemos bem disso, e não nas suas fortalezas, as pessoas com altas habilidades se sentem envergonhadas e a sua autoestima volta a ser ferida. Normalmente, essas pessoas, elas lutam para entender a necessidade de significado da sua existência e do próprio sentido da vida. É muito difícil para eles fazerem amigos, com exceção daqueles que têm habilidades sociais bem desenvolvidas, porque os seus interesses são muito diferentes dos seus pares em idade. E aí entra aquilo que eu já falei também outras vezes. Podem conseguir amigos normalmente entre pessoas mais velhas, porque comungam dos mesmos interesses, ou então de pessoas muito mais novas, com as quais eles podem dialogar, sendo seus professores, seus mestres. Além disso, é importante nós compreendermos que a superdotação não é externa, ela é interna. E fala daquilo que a pessoa é, e não daquilo que ela produz, não daquilo que ela faz. Não tem absolutamente nada a ver com os sucessos, com os êxitos da pessoa, com as suas conquistas ou com os seus potenciais, mas com a sua essência enquanto ser humano atípico. Bom, eu disse que eles são perfeccionistas, né? E por que eles são perfeccionistas? Nunca se perguntaram isso? Por que ser tão perfeccionista? Por que cobrar-se tanto? De acordo com Linda Silverman, todas as pessoas com altas habilidades de superdotação são perfeccionistas em algo. Porém, jamais serão perfeccionistas em um assunto que não seja do seu interesse. Curioso isso, não? Claro que existe uma parte positiva em ser perfeccionista, que é o alcance, a possibilidade que uma pessoa tem de conquistar tudo o que tem potencial para conquistar. Parte negativa? Bom, o perfeccionismo centrado na derrota, centrado no fracasso, nas falhas durante o processo, que podem levar a uma desistência quando a autoestima está baixa. Para que elas se sintam aceitas, nós, educadores e educadoras, familiares, conhecidos de pessoas com altas habilidades, precisamos valorizá-los e validá-los nesse perfeccionismo positivo, nesse aspecto produtivo do seu perfeccionismo, percebendo o que é realmente importante em cada área da sua vida e ajudando cada um deles a
direcionar o perfeccionismo num caminho mais saudável e menos prejudicial. Lembra que eu falei que eles se sentem normalmente pessoas inadequadas? Por que isso acontece? Por várias razões. Primeiro, como não são bons em todas as áreas, eles podem demonstrar uma dificuldade, talvez até muito grande, em alguma área do conhecimento. E essa dificuldade, ela pesa, porque como que eu sou tão bom numa área e sou tão burro em outra? E eu uso essa palavra porque eu escuto ela constantemente na boca das crianças e adolescentes que eu atendo, inclusive de adultos. Já ouvi isso da boca de adultos que eu tenho atendido e feito a identificação deles. Outro fator para que se sintam inadequados é uma cobrança excessiva por parte da família. Quando a família nunca está satisfeita com o desempenho deles. Como que tu tira 10 em história? Como que tu tira 10 em geografia? Como que tu tira 10 em biologia? Como que tu tira 10 nisso? Em artes tu é um horror. Em educação física tu é um horror. Tu tem que ser bom em tudo. Isso pesa e pesa demais. Além disso, quando recebem muitas tarefas escolares, coisa que tem sido corriqueira nesse tempo de pandemia, eles acreditam que não vão dar conta de tudo. Isso também pode fazer com que eles se sintam pessoas inadequadas. Além disso, há tanto espaço para criatividade e inventividade que algumas vezes eles não conseguem focar nas coisas da escola ou da família, porque eles estão pensando em outras coisas, estão com um foco em outras áreas, nas suas curiosidades, nos seus desejos de aprender, na sua vontade de ir além. Além disso, também há muito espaço para empatia e eles querem cuidar de tudo e de todos. E não dando conta disso, também podem sentir-se inadequados. Outro fator, há tantos problemas no mundo. Tantas desigualdades, tantas dificuldades, tantos problemas, tantas lutas, e eles sentem as dores do mundo e não conseguem resolver esses problemas, também ajuda a que se sintam inadequados. E isso tudo pode contribuir para que eles nunca, jamais na sua vida venham se sentir aceitos, respeitáveis, adequados à sociedade, à família, à escola como um todo. Bom, Michele, mas e esse excesso de empatia, então, o que nós fazemos quando a empatia leva eles ao sofrimento? A sugestão de Linda Silverman é de que nós nos ensinemos a colocar-se em primeiro lugar. E ela usou a metáfora do oxigênio. Quando nós estamos viajando de avião e começa uma turbulência muito forte, qual é a orientação? Vai cair a máscara de oxigênio. A orientação não é coloca a máscara no outro. A orientação é coloca a máscara primeiro em ti e depois ajuda o outro. Então, essa é a sugestão dela, que nós ensinemos essas crianças e adolescentes a priorizar-se, a olhar para si, a lidar com as suas questões, não esquecendo do próximo, sem sombra de dúvida, mas a ajudar-se primeiro. É importante que eles entendam que eles não estão movendo a sua vida na dependência de ajudar os outros, que ajudar os outros é uma consequência de eles estarem bem primeiro, de eles se ajudarem primeiro. E agora, falando isso, eu lembrei daquele mandamento: ama o próximo como a ti mesmo. Jesus ensinou isso: ama o próximo como a ti mesmo. Se eu não me amo, será que eu darei conta de amar o próximo? Se eu não cuido de mim, será que eu darei conta de cuidar do próximo? Talvez isso seja um jogo, inclusive inconsciente, de resolver questões que em mim são um problema, que em mim não foram trabalhadas. Então eu ajudo o outro para tentar sanar isso dentro de mim. Por fim, é importante e necessário que nós ajudemos as pessoas com altas habilidades de superdotação a colocar limites, fronteiras, ou seja, fazer a reflexão: essa pessoa que eu estou ajudando, ela também contribui comigo ou ela está apenas tirando, apenas sugando de mim aquilo que eu posso dar? Então essa reflexão é necessária não somente para pessoas com altas habilidades, né? Para qualquer pessoa. Outra questão bem importante para nós fazermos a reflexão: quando eles não são identificados, não são apoiados na construção da sua identidade, no desenvolvimento de seus potenciais, eles sofrem muito.
E se não recebem o que muitas pessoas dizem, ai, eu não concordo com a identificação porque nós vamos rotular essas pessoas. Ok, se eles não forem identificados e não entenderem quem eles realmente são, eles mesmos se autorrotulam. E sabe como é que eles fazem isso? Louco, quebrado, esquisito, inaceitável, raro. E eu já ouvi várias vezes. Sempre pensei que eu fosse um extraterrestre. Inclusive isso. Eles desenvolvem uma baixíssima autoestima, não desenvolvem todo o seu potencial porque não acreditam que o tenham. Eles aprendem a infravalorizar-se, porque nunca lhes deram uma tarefa que fosse um verdadeiro desafio, um instigante desafio, para que eles pudessem então brilhar o seu potencial, brilhar a sua inteligência e se desenvolver plenamente. Nós falamos em inclusão, mas isso realmente acontece? Quando nós atendemos a todas as pessoas com altas habilidades, superdotação, igual às pessoas com deficiência, igual às pessoas com algum tipo de transtorno, igual ao aluno que não tem nada disso, quando nós fazemos isso, nós estamos contribuindo em absolutamente nada para a inclusão de fato. Isso é igualdade. E a igualdade na escola não é positiva. A grande questão é nós estabelecermos equidade, ou seja, oferecer condições educativas adequadas a cada um dos nossos educandos e educandas que estão em sala de aula, independente de quem eles sejam, independente das suas habilidades ou dificuldades. Quando a maré sobe, Renzulli fala isso, quando a maré sobe, todos os barcos que estão na praia sobem juntos. Então, quando a escola faz uma educação realmente oferecendo condições educativas adequadas a cada educando, cada educanda, toda a maré vai subir, todos os barcos vão subir, a escola vai crescer, os potenciais serão desenvolvidos e nós veremos um crescimento em qualidade e vida feliz dos nossos educandos. E eu me emociono falando isso porque eu tenho acompanhado o sofrimento, e em especial agora atendendo adultos, eu vejo quanto sofrer na escola e o quanto disso gerou doenças, gerou traumas, gerou problemas sérios que hoje somente com medicação eles conseguem dar conta. Nós precisamos pensar em modelos de enriquecimento para toda a escola, para todos os educandos e educandas que fazem parte. Experiências de aprendizagem enriquecedoras, com padrões de aprendizagem mais elevados. E nós podemos fazer isso para todos os nossos educandos, não pensando somente num grupo ou no outro, mas pensando na qualidade da educação como um todo. E pensando em específico como que a escola pode se tornar significativa para as pessoas com altas habilidades, nós precisamos retomar que o primeiro propósito da educação para as altas habilidades e superdotação é propiciar a esses educandos e educandas o máximo de oportunidades para autorrealização. Ninguém, eu tenho certeza disso, ninguém em sã consciência quer interromper o desenvolvimento de uma criança. No entanto, é o que o sistema tem feito desde sempre. Normalmente, tem feito com que as crianças e adolescentes autohabilidosos fiquem invisíveis na escola. E esses educadores, essas equipes diretivas e pedagógicas têm permanecido cegos às suas necessidades e até mesmo à sua resistência. Se nós não percebermos as pessoas com altas habilidades de superdotação na escola, se não admitirmos a existência da superdotação, se não oferecermos as condições educativas adequadas para esse público, além de atuar de forma preconceituosa, nós estaremos garantindo que as suas necessidades emocionais e que a sua aprendizagem não sejam desenvolvidas. E isso é lamentável. Muitos superdotados e superdotadas só sofrem a escola, não aprendem quase nada com ela. E isso é justo com eles? Será? Quando eles são obrigados a se adaptar a um molde que não encaixam, eles veem as suas diferenças não como algo positivo, mas como uma desvantagem terrível. E isso entra numa questão bem complexa de por que nos preocupamos com as pessoas com altas habilidades de superdotação. Porque muitos tentam adormecer as suas angústias e os tumultos que eles sentem através das drogas, do álcool, da bulimia. Aqueles que são invisíveis percebem a vida diária como sendo algo muito difícil.
eles veem demasiada injustiça, percebem os problemas com uma sensibilidade muito alta, sentem uma enorme empatia, percebem a pobreza, as guerras sem sentido, a fome, a humanidade que se destrói, as lutas de poder e a destruição ao meio ambiente, e tudo isso é demais para eles. E quando é demais sem apoio, eles podem buscar refúgio dessas dores através, inclusive, de apostas, além da bulimia, das drogas e do álcool, que eu já citei. Os talentos podem ser perdidos por não serem detectados e tampouco alimentados, nutridos. Respostas médicas não descobertas, por exemplo, estratégias políticas que poderiam evitar guerras, soluções a grandes problemas do mundo, novas invenções, tudo isso poderia acontecer, mas não acontece porque nós não investimos nesse público. A superdotação, ela é talvez a nossa grande esperança para o futuro da humanidade, para que seja um futuro mais leve, sensível, empático, justo e inteligente. A escola precisa ser segura emocionalmente para as pessoas com altas habilidades de superdotação, independentemente da idade que eles tenham. Além disso, também precisa ser um espaço para o seu crescimento e desenvolvimento dos seus potenciais e talentos. Ninguém, eu repito isso, deveria envergonhar-se por ser diferente. Mas infelizmente a nossa sociedade tem feito isso, não só com os superdotados, mas com todos os diferentes. E por fim, como que nós podemos ajudá-los a ser felizes consigo mesmos e aceitar-se como são? Eu quero trazer algumas ideias, algumas proposições apresentadas pela Linda Silverman, ensinando-lhes a buscar novos amigos como eles, sendo seus incentivadores de tudo que eles fazem, valorizá-los como eles são, sem exigir o que eles não são. Refletir com eles sobre que mensagem eles estão passando de si mesmo através das suas ações, das suas atitudes, do seu falar. Ajudar a perceber as suas bondades, os seus talentos, as suas habilidades. Apoiar a sua curiosidade, a sua autonomia, inclusive a sua intensidade, sensibilidade, paixão e complexidade. Quando nós fazemos isso, nós ajudamos a alcançar os seus objetivos e a viver uma vida com excelência. O vídeo de hoje foi um pouco mais longo do que os outros, mas eu achei importante compartilhar dessas reflexões trazidas por mim, vivenciadas no meu cotidiano, e dessas também contribuições da Linda Silverman que se encaixam muito, que se complementam muito. Espero então ter contribuído para aumentar a compreensão de por que é importante preocupar-se com as pessoas com altas habilidades de superdotação. Deixem seus comentários, compartilhem com os conhecidos que vocês desconfiam que algum parente, algum filho, algum amigo tem altas habilidades de superdotação. Compartilhem com eles o vídeo e eu estou à disposição. Essa é uma forma que eu tenho de contribuir, de dar uma devolutiva à sociedade, no intuito de tirar essas crianças e adolescentes e adultos da obscuridade, da invisibilidade, garantindo-lhes, lutando para garantir o direito que eles têm de serem quem nasceram para ser. Vamos nós ser parte daqueles que apoiam, daqueles que incluem, daqueles que amam, respeitam e valorizam. E vamos diminuir o número das pessoas que apontam o dedo, das pessoas que se mantêm cegas e alheias à existência dessas pessoas tão especiais. Um grande abraço e nós nos encontramos na próxima Conversa Franca sobre as altas habilidades de superdotação. Até mais!